do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema da minha pregação de hoje, queridos, é descobrir para cobrir. Fala comigo. Descobrir para cobrir. Amém? Amém. Vocês não vão perguntar o que é isso, não? Todo mundo entendeu o que é isso? Vamos ver a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 32. Salmo de capítulo 32. Nós vamos ler o Salmo todo. São 11 versículos apenas. Nós vamos falar tecer alguns comentários, né? Salmo 32. Então nós vamos fazer uma leitura e interpretação do texto, né? Amém? Todos acharam? Amém. Salmo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos os que sois retos de coração. Amém? Amém. Esse salmo é um salmo muito bonito, muito lindo. E hoje, como é dia de ceia, nós vamos ver 3 partes dentro desse salmo, onde os primeiros versículos estão falando do perdão de Deus. E eu falei, precisa descobrir para cobrir. Como é o tema da nossa pregação mesmo? Descobrir para cobrir. Amém? E como nós estamos num culto de ceia, Paulo, quando ministra a ceia para a igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos, deixa eu ver aqui que fica mais aprumadinho, né? A palavra do Senhor diz lá que, portanto, examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, né, come o pão e bebe o cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E ele diz aqui, por isso, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando nós olhamos
esses 3 versículos, que está falando do homem pecador, do homem que ele precisa se analisar. Não adianta eu chegar aqui, olhar para Marilda, que está aqui à minha frente, e falar: Marilda, você está em pecado, Marilda, você é uma pecadora, Marilda, o que vai resolver isso para a vida dela com Deus? Absolutamente nada. O que eu posso fazer pelo pecado que a Marilda cometeu? Não posso fazer nada. A única coisa que nós cristãos podemos fazer é o aconselhamento através da palavra do Senhor. O convencimento, porque quem convence e converte o homem dos seus maus caminhos, do pecado, do juízo e da justiça, chama-se Espírito Santo de Deus. Só Ele pode falar com você. Às vezes eu posso ser só um instrumento de bênção nas mãos do Senhor para falar com você. E às vezes eu estou falando com você das coisas de Deus, mas você está entendendo dentro do quadro que foi pintado da sua vida. E eu não sei a pintura, essa pintura não me foi revelada. Muitas vezes a gente fala: a revelação de Deus. Deus não precisa me revelar a vida da Marilda. Ele precisa simplesmente me usar para que eu fale do amor dele, para que eu possa usar a sua palavra. Embora a palavra do Senhor, ela diz que ele corrige a quem ele ama, mas ela nos leva a entender que o amor de Deus é algo infinito, que é algo que transcende ao que nós entendemos, ao que nós possamos pensar ou imaginar. Então, a palavra de Deus é algo que nós não podemos deixar de lado. Por isso, nós temos que ter contato com a palavra de Deus diariamente. Você pode não ter contato comigo diariamente, mas se você tiver contato diariamente com a palavra, significa que você está ouvindo diariamente Deus. Porque a palavra de Deus é Deus falando comigo, é Deus falando conosco. Amém? Então, nós estamos vendo que Paulo, lá na frente, bem depois do salmista aqui, ele nos exorta a nós confessarmos a nós mesmos. Por isso que eu falei aqui, eu não posso fazer nada, eu posso falar para vocês aqui: gente, olha, nós vamos vir à mesa do Senhor nesse dia, nesta manhã, que é uma manhã de domingo. Nós vamos vir à mesa do Senhor, e para isso eu não posso vir no estado pecaminoso que eu estou, porque Deus não habita no meio de pecados, Ele habita no meio de louvores. E para que eu possa louvar a Deus verdadeiramente, eu preciso estar limpo. Amém? Eu preciso estar limpo. E essa limpeza nada mais é do que eu me entender como pecador. Então, esses primeiros versículos do Salmo, Davi, quando escreve esse Salmo, ele está dizendo que feliz é o homem cujo pecado, a iniquidade é perdoada. Então ele já está falando o quê? De perdão. Paulo está dizendo assim: olha, todas as vezes que eu como do pão e bebo do cálice indignamente, ou seja, que eu estou em pecado, né? Não está dizendo que eu sou pecador. Quem aqui não é pecador? Se você não é pecador, você já está contaminado aqui já. Está que nem o Covid, né? Então está contaminado, né? Agora nós não podemos continuar na condição do pecado. Eu pequei, né? Quando Jesus tem aquele encontro com Madalena e aqueles seus acusadores que estavam acusando ela de adultério e eles queriam apedrejá-la, o que ele fala? Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Então se todo mundo tem pecado, como que eu posso julgar o teu pecado? Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas, quem perdoa pecados é Deus. Só Ele pode perdoar pecados. Amém? Mas como Ele vai perdoar os nossos pecados?
Como Ele pode perdoar o meu, o seu, o nosso pecado? Se eu peco todos os dias, né? Como eu peco? Eu peco por ações. Vou lá, dou um tiro em alguém, mato alguém, roubo alguém, cometo adultério, faço um monte de coisas erradas. Para que eu possa fazer as coisas, eu penso, eu falo, então eu posso cometer pecado por atitudes, pensamentos, né? Ações, pensamentos ou omissões. Estou vendo a coisa errada e estou, né? Como o Salmo 1, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, infelizmente, nos dias de hoje, o cristão tem sentado na roda dos escarnecedores, dando desculpas que está evangelizando, porque é politicamente correto. Eu quero dizer para nós aqui, para todos nós cristãos, e para quem porventura vier assistir este vídeo, o politicamente, qualquer olhar para essa câmera que está aí, ó, porque alguém vai escutar e vai entender, o politicamente correto está levando um monte de crente para o inferno. Pode ter certeza do que eu estou falando. Nós estamos aplaudindo um monte de coisas erradas que estão aí fora. Nós estamos compartilhando, nós largamos a nossa televisão ligada lá, nós pegamos a tela do nosso celular, o Facebook nos leva para um monte de lugar, o Google, quando nós vemos, nós estamos lá e curtindo lá, e dando like lá em coisas, em vídeos que são satanistas, que são que tem um monte de sexo, que tem um monte de coisas, se não tem explícito, mas está se insinuando, um monte de palavrão, um monte de coisas que não agradam a Deus. Então, para que você possa ser digno de sentar-se a essa mesa, essa pregação é que vai trazer à nossa memória aquilo que nós devemos ser praticantes, não simplesmente ouvintes da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz mesmo que nos finais dos tempos muitos se esfriariam na fé, Aparecido. Muitos iam chegar e falar assim: eu só perdi tempo indo na igreja, só perdi tempo lendo a palavra de Deus, ainda ficava orando lá de madrugada, ia no monte com o pastor, passava nas vigílias lá, só perdi tempo, perdi sono, quantas noites de sono. Tem muita gente que vai falar isso. Olha, o pastor falava lá que o salário do pecado é a morte. Mas eu já estou pecando aí. Eu tenho ouvido isso, né? Infelizmente eu tenho ouvido muito isso. Estou aí pecando para chuva, estou vivo aqui ainda. Até fui promovido no serviço. Foi promovido por uns graus a mais no inferno. Pode ter certeza disso. Porque o inferno vai ser engolido pelo lago de fogo. Tem coisa pior do que o inferno. O que eu quero dizer para você, se você vier lá, um outro texto que eu quero trazer para nós nesta manhã, é Mateus capítulo 11, aquilo está escrito naquela placa lá fora, Mateus 11, 28 a 30, eu quero trazer para você, porque é uma outra parte desse salmo, em que nós estamos falando hoje, né? É uma outra parte do Salmo 32, então nós estamos vendo que Deus é o único que é capaz de nos tornar aptos para vir à mesa dele, né? Mateus 11, de 28 a 30. É uma parte que todo mundo conhece. Depois eu vou colocar isso dentro do Salmo e dentro da vida de um homem dentro da Bíblia. Amém? Diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Amém. Então quem conhecia esses versículos aí? A gente vive falando, né? Então, nós vamos ver ele na prática, na vida de um homem.
né? Que é o contexto deste salmo, né? Lá não precisa abrir não, mas se você quiser anotar, eu quero falar desses versículos, porque na verdade a minha pregação é quase que um estudo, né? Então, para você ter entendimento desse Salmo 32, é necessário essas passagens. Tem outras, né? Aqui, Davi falando, tá? Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor. Marca bem esse texto. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Isso é para você guardar na tábua do teu coração esse versículo. Amém? E eu vou mostrar isso na prática. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Leia esse capítulo todo para você ter um contexto melhor, mas para a nossa pregação de hoje, só o versículo 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor. Fala comigo aí, caia eu nas mãos do Senhor. Olha por que Davi estava falando isso. E se arrependeu do mal e disse, peguei o versículo errado, desculpa, que rodou o celular aqui, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Porque na mão do Senhor que eu caia. Fala comigo. Na mão do Senhor que eu caia. Porque Ele é rico em perdoar, é rico em amor, é rico em misericórdia. Amém? Amém. E que eu não caia na mão dos homens. Por quê? Nós vamos ver se Davi falar isso. Amém? Vai lá em 2 Samuel, capítulo 12. Eu não vou ler, mas depois na sua casa lá, ou quem estiver assistindo essa pregação, leia em casa, o capítulo 12, quando o pecado de Davi é revelado. Amém? Então fala comigo, não há nada escondido para Deus. Amém? Vamos guardando tudo que nós estamos falando. São coisas importantíssimas para a vida do cristão. É mais ou menos um estudo, amém? Então eu quero falar aqui, o profeta Naamã, porque eu quero abrir um parênteses para falar de profeta, amém? Glória a Deus. Amém? As pessoas nos dias de hoje estão, quem diz o português, estão à procura de profetas. Porque o profeta lá fala até o meu RG, meu CPF, meu endereço, fala a hora de tudo. Fala até quantas caras eu tenho na boca. Coitado, ele vai errar porque falta um monte de dente aqui, né? Então, as pessoas não precisam ir atrás de homens. Quando Deus quer falar, Ele fala. E do nada Ele fala. Quando a pessoa está necessitada que Deus fale, você pode ter certeza, Ele vai trazer o oculto e escondido à tona para ser tratado. Quem aqui já foi ao médico? Acho que todos nós. Todos nós nascemos na mão de um médico. Pode-se dizer, né? Quando nós vamos lá, é porque nós estamos necessitados de alguma coisa. Estamos com dor, tem alguma coisa diferente que a gente está sentindo, que precisa ser o quê? Detectada. Lembra-se que eu falei, precisa descobrir. Lembra que eu falei? Precisa descobrir para cobrir. Quando eu vou lá no médico, eu preciso descobrir aquela doença que eu tenho, aquele mal que está me afligindo, para que aquilo seja tratado e aquilo vai ser encoberto, ou seja, aquilo vai sumir.
Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você concorda comigo? Como o médico vai chegar, infelizmente tem muito isso hoje, o médico vai chegar e vai me tratar de alguma coisa que ele não sabe. Ele vai me dar um antibiótico quando eu preciso de um diurético, por exemplo. Não adianta. Adianta um antibiótico para pressão alta? Não vai resolver. Então, Paulo, quando nós voltarmos lá para 1 Coríntios 11, lá que ele está falando que examine-se, pois, o homem a si mesmo. O primeiro médico sou eu mesmo. Porque é eu quem tenho que detectar aquilo que eu estou passando, sentindo. Só eu sei o que eu falei ontem. Só eu sei o que eu desejei ontem. Só eu sei aquilo que eu fiz ontem. Ou será que você sabe o que eu falei ontem, se eu xinguei, se eu não xinguei? Como nós falamos aqui sempre. Eu sou santo. O que é santo? Não é ser o santo que já pode morar no céu. Não, eu sou um santo pecador. O que é santo? Deus me separou para aprender da sua palavra e para receber vida eterna através de Cristo Jesus, amém? Que é Ele que nós estamos, o nosso alvo é sempre Cristo. Então, quando eu olho, eu tenho alguns interesses bíblicos, e Deus é um Deus tão amoroso, tão instrutor das nossas vidas, que Ele não deixou só as coisas boas na Bíblia, Ele deixou as coisas ruins. Mas Davi adulterou, por que eu não posso adulterar? Não é isso? Não é isso? Tem gente que faz isso. Oséias, o profeta, ele diz que nós pecamos, nós erramos por falta de conhecimento. Então você não tem desculpas para andar no erro. Quando eu fui naquele Mateus capítulo 11, de 28 a 30, eu fui lá com o objetivo de você entender, antes de eu fazer esta leitura aqui, que vai vir ao encontro uma da outra, né? Então vai vir ao encontro uma da outra, para que você entenda o amor de Deus, amém? Então, o homem, fala comigo, o homem se descobre para que Deus possa cobri-lo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque o homem se descobre, ou seja, ele se confessa, ele se reconhece pecador. Por isso que eu falei daquele texto de Madalena, quando queriam atirar a pedra, né? Então, aqueles homens não atiraram a pedra porque eles também eram pecadores. Pecador contra pecador não tem valor. Então, quando não foi descoberto o pecado de Madalena? Foi. Então descobriu-se. Mas Jesus veio e cobriu ela com o seu amor. E falou para ela, vá e não peques mais. Quando olhamos a palavra de Deus lá em Mateus 11, 28, 29 e 30, e o versículo 28 diz, vinde a mim vós que estáis cansados ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bom, o texto aqui de 2 Samuel capítulo 12 está falando, sabe de quem? De Davi. Fala, Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Amém? Davi era um homem segundo o coração de Deus e tinha acabado de cometer um adultério. Além de cometer um adultério, ele também era um homicida. Porque quando ele se apropriou daquilo que não era dele, de Betseba, que era mulher de Urias, depois de cometido o pecado,
Fala, um abismo, chama outro abismo. Queridos, eu quero trazer para você nesta manhã e para os nossos corações que é importante que eu descubra, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Descubra o pecado que eu tenho vivido, ou que eu já vivi, ele está lá, num cantinho guardado, para que Deus possa vir e tratar e cobrir esta ferida. Para que Ele possa tratar aquilo que está nos atrapalhando. Quem aqui já não passou por situações de ter cometido erros e depois a gente começar a ficar pensando naquilo que nós praticamos? Quem aqui já fez? Quando eu era moleque, faz tempo, hein? Quando eu era moleque, faz muito tempo, né? Faz mais de 50 anos, pelo menos, tá? Então, faz tempo, né? Então, pode não parecer, eu sei que eu me sinto jovem. Estou como o Caleb, né? Ainda estou me sentindo jovem ainda. Mas, quando eu era garoto, a gente saía apertando a campainha das casas, né? Tá certo se apertar a campainha? Não tá. É um pecadinho, né? Mas não... E a gente ficava com o coração... Eu já pensou se eu for descoberto? E quando as pessoas viam que era a gente, que era cidade do interior pequeno, e viam que era a gente, e sabiam, e a gente ficava, e agora? Quando a gente for pego, né? Como é que fica? Não é assim que a gente faz? Davi mandou matar Urias porque ele ficou com medo de Urias descobrir aquilo que ele tinha cometido. Olhamos a situação aqui, é como um garoto, né? Então ele estava no lugar errado, na hora errada, devia estar na guerra, estava no jardim lá no palácio, olhou para baixo, viu uma mulher nua tomando banho, já desejou a concupiscência dos olhos, a lascívia. Está tudo ali, está tudo ali. O diabo não te oferece um prato de gilete e giló e vidro quebrado. Ele vai te oferecer aquilo que faz bem e que te atrai aos olhos. Como a maçã da Eva, lá que falam que é a maçã, né? O fruto do Éden, era aprazível aos olhos da mulher. Muitas coisas estão mostrando para a gente que é legal, mas quando a gente pega aquele negócio lá, a gente percebe que entramos numa roubada. Todos nós, sem exceção, nós sabemos quando pecamos, amém? Amém? Tem duas maneiras de pecar, amém? Uma é sem querer, quando não há dolo. Já viram na justiça tem culposo e doloso, já viram isso? Quando é culposo é que a pessoa não teve a intenção, mas quando é doloso é porque a pessoa engendrou, pensou e falou, a hora que ideia, eu vou matar aquele cara, eu vou esperar ele ali e tal. Ele faz todo um planejamento. Doloso, quando há dolo, quando há intenção. Né? Quando olhamos essa passagem aqui, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quando nós olhamos aqui, lembra-se que eu falei de Crônicas 21:13? É melhor que eu caia nas mãos do Senhor, porque Ele é cheio de misericórdia, do que eu cair na mão dos homens. Como será que os homens iriam tratar o pecado de Davi? Fala para mim, igreja. Como que os homens tratariam o seu pecado? Hein? Como que, por exemplo, todos nós estamos aqui. Quem não é pecador aqui, fica sentado mesmo. Quem não é pecador, continua sentado. Para quem está assistindo esse vídeo aqui, todos ficaram de pé, viu? Até eu, parece que estou meio agachado aqui, mas eu estou de pé também. Amém? Pode se sentar. Isso significa que há um reconhecimento de que eu sou pecador. Isso é importante. Amém? Quando nós olhamos a história desse Davi aqui,
nós vamos ver que ele, você imagina, Davi ia para lá, ia para cá, Urias vinha na cabeça dele. Ia para lá, ia para cá, a mulher estava grávida. Ia para lá, ia para cá, tudo levava ele ao ato do pecado. Não é o ato do sexo. Tem gente que está achando que sexo é pecado. Não, sexo não é pecado. O pecado é a desobediência a Deus. O sexo, ele tem que ser praticado no casamento. Aí não há pecado nenhum. Fora do casamento, ou é adultério, ou é fornicação. Quando as pessoas são solteiras. Né? Então, Davi estava agora com um velho rabugento. Os profetas, eles eram aqueles homens que Deus os inspirava para falar da parte de Deus. E se você for analisar, todas as vezes os profetas levavam correção para os homens. Sempre era correção. Eu vou ler uns poucos versículos aqui, para você entender porque é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Você já imaginou todo mundo vendo a mulher que era de Urias com a barriga crescendo, e daqui a pouco Davi desposa ela, leva para dentro do palácio, e todo mundo começa a apontar o dedo para Davi. Não vai pensar você, porque ele era rei, que as pessoas não apontavam o dedo, não. Não é? Assim como aponta para mim e para você. Né? Olha o profeta. O Senhor enviou Natã, Davi chegando Natã. Davi disse: havia numa cidade, ele conta uma historinha. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que vieram a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi, olha só, Davi é o homem, amém? Davi é o homem, Davi é o acusador, Davi é o ser humano, Davi é aquele que está lá jogando a pedra na Maria Madalena. Amém? Davi é eu e você quando a gente se reúne e fala: você viu? Tem um bafão para contar. Você viu fulano? Fulano estava lá na igreja, lá. Tá aí, ó. E olha só. Davi era o que? Era rei. E o rei que julgava todas as causas daquela época, amém? Olha só. 1 Crônicas, capítulo 21, 13, sendo aplicado aqui, ó. Na vida daquele que julga. Olha o que Davi, o profeta estava falando para ele, de um homem rico que tomou a coisa do homem pobre. As ovelhinhas aqui, você sabe o que significa? As mulheres. Davi tinha muitas mulheres. E o agricultor lá tinha o quê? Só uma, que era Urias. E aí Davi aqui no versículo 5 ele fala: então Davi ficou o quê? Indignado. Ficou bravo, viu, Regina? Ficou muito bravo. E aí ele já pega aqui como rei, ele já vai lá e faz a justiça e dá a sentença. Olha, você é um vagabundo. Você é um sem vergonha, onde já se viu tirar, tem tanta coisa, ainda foi tirado o pobre, coitado, né? Davi devia julgar todos os nossos políticos aqui, né? Julgar toda essa raça, essa corja sem vergonha que tem por aí, exceto alguns. E olha o que ele diz: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, ainda usa o nome de Deus. O homem que fez isso deve ser o quê? Quem está acompanhando comigo, o que diz aí? Da sentença, deve ser morto.
Não há nada que esteja encoberto aos olhos de Deus. Nada. Então não adianta você esconder de Deus aquilo que você praticou. Não adianta. Não se esconde nada de Deus. Nem o que você está pensando em fazer está escondido de Deus. E aqui o profeta declara, olha só o que o profeta fala para ele. E ainda ele dá a sentença e fala que ainda, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Essa daqui é o juízo dos homens. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Não preciso nem continuar a leitura agora. Quem tinha feito aquilo era o próprio Davi. Davi deu a sentença para ele mesmo. E a Bíblia dá a sentença para o pecado, que está encoberto ainda. O pecado encoberto diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ele está dizendo lá no Salmo 32, que nós lemos lá: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos, o que aconteceu com os ossos dele? Ele foi ficando velho. Ele ficou, e Mateus fala o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não vai pensar que Davi, só porque tinha cometido pecado, ele estava sobrecarregado, acusado pela sua própria consciência. Estava passando por momentos muito difíceis. Por isso ele escreve o Salmo 52, ele escreve o Salmo 51. Quando é a declaração, ele está se declarando culpado. Ele está falando que tem um Deus que pode perdoar os pecados. Mas será que Deus apaga aquilo que nós fizemos? Porque nós ficamos muitas vezes pensando: o amor encobre multidão de pecados. Então a gente acha que Deus vai perdoar, acabou, né? Como lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas e a consequência dos pecados? Né? Então Davi dá aqui toda uma sentença, e quando o profeta fala para ele: foi você, Davi. Pois é, esse homem rico é você, que tomou a mulher de Urias, que colocou Urias à frente da batalha lá para morrer. É você, Davi. É você. O Salmo 32 está falando aqui que ele estava o quê? Já ficando todo arcado, todo comido. Quem aqui já não passou por situações e aflições de coisas erradas que fizemos? Quantas coisas erradas fizemos e aquilo fica nos acusando, e passa dia, e vai dia, e vem dia. Eu quero declarar para você nesta manhã que é noite de cura, através da confissão, do arrependimento, de você entrar no Santo dos Santos do Senhor nesta manhã, através de ser limpo, de serem cobertos os teus pecados pelo sangue de Cristo. Nesta manhã você é liberto, aleluia. Você pode ser limpo, você pode ser livre nesta manhã, aleluia. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que Natã fala para ele: olha, você não vai morrer. Deus te perdoou, Davi. Sabe por quê? Porque Davi não fica brigando: não, Natã, não fui eu não. Quantas vezes nós mentimos e pecamos mais que uma vez, porque quando as pessoas chegam para nós e falam assim: ó, você fez isso. Não, eu não fiz. Eu já pequei lá e estou pecando aqui porque eu estou negando aquilo que eu fiz. Se eu estou negando aquilo que eu fiz, eu estou mentindo. João 8:44 diz que ele é homicida desde a eternidade e pai da mentira. Aqueles que continuam mentindo hoje são filhos do pai da mentira, logo são demônios. A mentira, o pai dela é o diabo. Então o que nós vemos aqui, quando o pecado de Davi é declarado, ele aceita, ele fala: não, realmente, fui eu que fiz. Se alguém tem que morrer, sou eu mesmo. Porque ele já tinha dado a sentença.
E Deus fala através do profeta: não, você não vai morrer. Eu estou encurtando aqui, que eu sei que eu já demorei muito. O Senhor está te perdoando, Davi. Mas da tua casa não se apartará a espada. Até as tuas mulheres serão tomadas. E lá na frente a gente percebe, pela história de Davi, que Absalão vai lá e toma as mulheres dele. Que o outro filho dele, que eu estava com o nome na cabeça, se aposta da própria irmã, Aminon. Comete um incesto com a própria irmã. Absalão vai lá enfurecido, que é o outro irmão, os 3 filhos de Davi. Vai lá e mata Aminon. Olha só, tudo que está escrito aqui nesse pedacinho aqui, ó, da Bíblia, que foi profetizado, acontece depois. Deus perdoou Davi. Davi perdeu a salvação, mas as consequências do pecado ficaram. Davi está dizendo aqui: olha, melhor é cair, lembra lá? 21, 13. É melhor, 2 Crônicas 21, 13, é melhor cair, segunda ou primeira, agora eu esqueci. É melhor cair, segunda Crônicas, é melhor cair na mão de Deus, porque tem misericórdia, ou seja, Deus perdoa o coração quebrantado e o espírito contrito. Diz lá no Salmo 51 que ele não despreza quem se reconhece pecador. Não importa, queridos, o que nós venhamos ou tenhamos cometido. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nos primeiros versículos ele está falando que a gente é abençoado quando é perdoado. Nos primeiros versículos. Mas ele está dizendo aqui: enquanto eu fico calado, no 3 e 4, até os 5, 6, por aí, que é a declaração de Davi, ele está falando: olha, eu estava ali no pecado, e aquilo estava me consumindo todo dia. Quando eu virava, eu dormia aquele... Quem aqui já não acordou assim? Eu dormia aquele sono pesado, de repente eu acordava com aquilo na cabeça, e não sei o que, e fiz, e sabe, às vezes, e o cristão tem algo, tem uma campainha, tem um chamado, glória a Deus por isso, que chama-se Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós como pneuma, e está do nosso lado como paracletos, como nosso advogado, e ele fala: Mauro, você cometeu um pecado, Mauro, eu deslizo que você cometeu, Mauro, os seus pensamentos não estão de acordo. Ele te chama a atenção nessa manhã, e ele está... Por quê? Porque ele te ama. Deus corrige a quem ele ama, e glória a Deus, porque nós temos um corretor, aquele que vem nos dirigir, aquele que vem nos mostrar o caminho. E por isso que ele fala: vinde a mim, lá no Mateus. Jesus é que está falando. E ele está falando de um Salvador aqui no Salmo 32. Ele está falando: olha, ele é rico em perdoar. Ele me perdoou. Quando eu calei, quando eu me reconheci, enquanto eu estava quieto, mudo, e não queria admitir que eu tinha errado. Eu estava arcando, eu estava ficando doente, as coisas não estavam acontecendo, as coisas não estavam indo. Eu quero profetizar para você nesta manhã: declare-se ao Senhor, declare a sua fraqueza. Paulo lá na frente fala: olha, seja fraco diante de Deus, mostre-se como você é, porque Ele nos conhece como nu do ventre saímos, nu nós vamos voltar. E ele fala ainda: a palavra não te chegou à boca, eu já conheço, nenhum dos teus ossos me foram encobertos quando ainda estavas no ventre da tua mãe. Ele conhece cada um de nós, Ele sabe aquilo que você está passando, e muito do que nós estamos passando é por nossa própria culpa, por nossos próprios pensamentos, atitudes, omissões. Nós, quanto igreja, muitas vezes somos muito omissos, não firmamos posição em Cristo, não firmamos a nossa posição na rocha. Na verdade, que é a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então, aqui ele está falando aqui que é bem-aventurado o homem cuja iniquidade, o pecado é perdoado. Glória a Deus por isso. Manhã de ceia, e para que eu possa sentar-me a esta mesa, junto com os irmãos, junto com o Senhor, e declarar que Ele é o Salvador da minha vida, eu preciso estar limpo. E quem me limpa nesta manhã é o sangue de Cristo, é o próprio Cristo, como se fosse lá no Velho Testamento. Pega lá um feixe de sopo, molha no sangue, e o sangue asperge. Eu quero dizer que o teu pecado é coberto nesta manhã pelo sangue de Cristo. Ele te lava, te purifica e te torna mais salvo do que a neve, e te traz a memória de um Cristo ressurreto que venceu a morte ao terceiro dia. Aleluia. É esse o Cristo que nós temos, é esta vida que o cristão tem que ter. Não que o perdão anule as consequências do meu pecado, mas nós podemos pedir para o Senhor nos aliviar esse fardo, nos mostrar um caminho. E quero para nós, e ele fala que Deus é piedoso, Deus ouve as nossas súplicas. Ainda quando eu me reconheço pecador, a morte pode me cercar. O Salmo 23 fala que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam, ou seja, a tua vara e o teu cajado me conduzem em lugares seguros, para lugares seguros. O Senhor aponta o caminho que eu devo seguir. Eu quero dizer para você que está pensando em tomar alguma decisão por esses dias, fale com o Senhor, deixe o Senhor ir à frente deste negócio, deixa Ele ir à frente, não tome decisões precipitadas, deixe o Senhor tomar a frente da tua vida. Como eu sempre falo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ah, mas eu estava pensando, não deu certo. Glória a Deus, foi livramento. Do versículo 8 em diante, é Deus falando. Olha só, ele fala que a gente vai ser ensinado, disciplinado por Deus, que Ele vai nos mostrar o caminho, e que nós não devemos ser teimosos, como a mula e o cavalo, que só obedecem através do freio e do cabresto. Ou seja, está fazendo as coisas dentro da igreja só porque é obrigado. Ele está falando isso aqui, ó. Não sou eu, não. Leia aí, ó. Você vai achar aí, ó. Não sejais como, versículo 9 do Salmo 32, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Ou seja, eu vou fazer uma inferência aqui. Gente, não seja crente só dentro da igreja, porque está com o cabresto e com o freio. Seja crente 24 horas por dia em todo lugar. Faça as coisas de Deus com amor. Se entregue verdadeiramente ao Senhor. Amém? E eu quero, para encerrar, o versículo 6, só voltar um pouquinho. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. O que está dizendo aqui? Eu vou traduzir para os nossos dias. Enquanto há vida, há esperança. Ainda é tempo de nós nos arrependermos. Então aqueles que buscam o Senhor vão encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. O homem julga, o homem dá sentença, mas Deus é misericordioso e nos perdoa de todas as nossas transgressões, iniquidades e pecados. Amém? Assim, é necessário
que seja descoberta, para que Deus cubra de amor e de misericórdia. O pecado tem que ser declarado, e Deus vem e limpa e nos torna mais alvos do que a neve. E essa sobrecarga que muitas vezes sentimos vai sair em nome de Jesus. Restauração, libertação e vida abundante em Jesus Cristo. Amém? E as palmas louvem ao Senhor.